Olá galera, eu sou Getro da equipe de Ciências Humanas, componente de Geografia, Central do Enem. Estou aqui mais uma vez para trabalhar matemática ambiental e nós vamos trabalhar hoje mata de araucárias, mais um domínio morfoclimático brasileiro. As matas de araucária estão localizadas predominantemente na região sul do Brasil, embora possa se perceber os enclaves em São Paulo e Rio de Janeiro. Há quem diga, no caso, que a mata de araucária é um prolongamento da Mata Atlântica, mas a grande parte dos autores e pesquisadores, no caso, classificam ela como uma vegetação à parte, que tem uma certa característica diferenciada que faz com que ela seja adaptada a essa questão, essa condição física e climática do sul do Brasil, tá? A mata de araucária ela também pode ser conhecida como mata dos pinhais, floresta conífera, floresta subtropical, floresta meridional, floresta aciculi-foliada, e ela tem uma característica interessante porque, no caso, ela é um tipo de vegetação que possui folhas finas, como se fossem agulhas, que é o mecanismo de defesa da vegetação para evitar perder água. Olha, mas como no caso vai perder água numa região que não é seca, já que a região sul do Brasil é uma região que você tem ali a definição das 4 estações do ano, certo? Inverno, primavera, outono e verão. Então, nesse caso aí, veja bem, grande parte do ano na região subtropical do Brasil, onde está localizada a mata de araucária, a água do solo congela. E isso acaba dificultando a absorção da água pela raiz desse tipo de vegetal para garantir a sua sobrevivência. Daí as folhas finas, que é justamente para evitar a perda de água. Já que, por exemplo, uma das características principais de perda de água do vegetal é justamente a sua grande dimensão foliar. Então, se essa dimensão foliar for muito reduzida, a perda de água vai ser menor. Certo? Se essa dimensão foliar for muito grande, a perda de água vai ser maior. O caso da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta latifoliada, as folhas são grandes e perde muita água devido justamente à grande concentração de calor numa região equatorial. Em se tratando de uma região cujo clima é subtropical úmido, em que você não vê um excesso de calor, certo? Então, nesse caso, existe a necessidade, por exemplo, de haver uma folha fina, justamente não pela questão do excesso de calor, mas justamente pelo fato, por exemplo, de que grande parte do ano a água do solo congela e fica difícil para a raiz desse tipo de vegetal fazer a absorção dessa água para a sua sobrevivência. Daí o mecanismo de ter a folha fina para a água ficar conservada no vegetal e manter assim a sua sobrevivência, certo? Acabei de falar para vocês que o clima subtropical é a única região do Brasil onde você vê com bem definição, no caso as 4 estações do ano. Na sequência você tem o inverno, a primavera, o verão e o outono, depois começa todo o ciclo de novo. O relevo dessa região é o Planalto Meridional, que faz com que grande parte das áreas de municípios desses 3 estados aí localizados se localizam, por exemplo, em regiões de média a alta altitude, certo? Então daí dizer que isso acaba também influenciando no processo de queda de temperatura, principalmente no inverno, e a partir daí você tem a questão do frio, no caso excessivo, em grande parte desses municípios aí, tá ok? A vegetação, a mata de araucária, a vegetação, assim como os outros domínios brasileiros, certo? Ela sofre também intervenção do homem, e por conta dessa intervenção, grande parte dela já foi devastada. E um dos principais fatores que explica a questão da devastação dá-se principalmente a partir do século XIX, quando chega aqui os primeiros imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, e a partir daí eles passam a utilizar um processo de exploração da madeira, certo? A implantação da atividade agropecuária que acaba conduzindo ao processo de degradação dessa floresta, tá ok? Então a floresta principal, a vegetação principal, que é a floresta araucária, ela passa a ser utilizada principalmente no processo de exploração madeireira. Outra coisa também, que essa floresta, essa chamada araucária angustifolia, ela também pode ser chamada de pinheiro do Paraná, certo? E por muito tempo ela se tornou elemento de comercialização por parte desses europeus recém-chegados, e a partir daí um processo de degradação na região associado à implantação da atividade agropecuária, tá? A floresta de araucária, assim como a floresta da Mata Atlântica, representando o domínio dos mares de morro, e a floresta amazônica, elas são justamente formam a tríade dos chamados domínios florestados. Tá? Vale ressaltar também que a floresta amazônica ela pode ser chamada de floresta ombrófila úmida,
A Mata Atlântica ela pode ser chamada de floresta ombrófila densa, certo? E no caso a Mata de Araucária pode ser chamada de floresta ombrófila mista. Essa denominação mista se dá justamente pelo fato da vegetação apresentar 3 estratos, que é um estrato herbáceo, um estrato arbustivo e um estrato arbóreo. O estrato arbóreo é justamente a vegetação de Araucária, né, principalmente o chamado pinheiro do Paraná, a vegetação típica mesmo em forma de taça, certo? Que forma o chamado dorsal. Dorsal, para quem não sabe, é justamente chamado teto da vegetação, é a parte mais alta da vegetação e é justamente essa vegetação que tem uma grande representatividade dentro do ecossistema, do domínio das... Então basicamente é isso, são algumas dicas para vocês ter conhecimento com relação a esse ecossistema. Mata de Araucária, salvo me engano, veio apenas uma vez na prova do Enem e se tratava justamente da questão da utilização da exploração do pinhão, que é o fruto da araucária, certo? Que pode ser utilizado para a produção de cosméticos e também questão da produção alimentar. Então é isso aí, pessoal, espero que fique esclarecido para vocês. Mata de Araucária, mais um nobinho morfoclimático para você. Central do Enem, boa sorte!